Miguel dança na presença de Deus. Miguel dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Bom dia a todos, um ótimo sábado. Tá todo mundo bem? Todo mundo animado? Todo mundo feliz? Cheio de planos para esse final de semana? Leonardo, como é que você tá? Bom dia. Todo mundo Bom bem, né? Eu tô maravilhoso, ótimo, feliz demais. Oh, tá de folga hoje, Leonardo? Tô de folga hoje, graças a Deus. Meu patrão deu uma folguinha hoje. Maravilha, bom te ter por aqui. Obrigado. Tá bem próximo da participação de vocês, nós já estamos organizando isso, tá? Ok, beleza. Há algumas pessoas que vão faltar hoje já justificaram a falta, outras pessoas que precisam organizar a questão dos testes das aulas, tem que falar com a Carla, e a Carla tem esse controle de vagas, de teste, de presença. Então, se você está com algum problema de presença ou de teste de material que você... Um minutinho. Rosângela, vou tirar seu áudio só porque... Mariana, seu áudio está desativado. O meu áudio que está desativado. Eu fui desativar o da Rosângela, desativei o meu também. Pronto. Carla, consegue passar? Consigo, sim. Vamos ajustar para a gente já começar, porque a gente já pode ir dando início. Hoje a gente vai ter uma psicóloga lá de São Paulo, que vai conversar com a gente algo muito interessante para nós acolhedores do luto, né, sobre o autocuidado. Vai ser muito interessante. Gracinha, Cida. Ai. Carla, a hora que você te falar ok, não apareceu. Para mim não apareceu. Apareceu o slide para vocês? Não, né? Não. Ainda não apareceu. Só um minutinho que a gente só está organizando os últimos detalhes. Um minutinho, tá? Tá. Enquanto a Carla ajusta... Pronto. Enquanto a Carla ajusta os slides, alguém quer compartilhar sobre a tarefinha que foi feita na semana passada, semana retrasada? Como é que vocês estão indo até aqui? Estão acompanhando bem? Ok, Carla, apareceu. Ok, enquanto ninguém quer, ainda está despertando, está devagarzinho, eu vou começar e depois qualquer coisa vocês vão levantando as mãozinhas e a gente vai conversando, tá bom? Ok. As meninas da psicologia não virão, porque elas estão terminando uma pós-graduação em neurociência e elas não conseguem, é um módulo que elas vão entregar trabalho e tudo, então elas vão assistir esse vídeo e não vão conseguir. Tem alguém tentando falar? Não, né? Ok, vamos começar então? Hoje nós vamos falar do luto como processo. A primeira coisa que a gente tem que ter na mente e guardar isso assim com muita responsabilidade
que é o diferencial hoje de como a ciência tem tratado o luto. E assim, e até hoje tem profissional trabalhando fases do luto, né? A ciência tem trabalhado isso, com o luto, como um processo. O que é um processo na sua vida? É um processo que tem o início dele, ele começa, ele tem o meio e ele tem que chegar ao final. Necessariamente ele precisa chegar a esse final. Então, o luto, ele não é uma linha reta, ele não vai acontecer igual para todo mundo. Ele vai acontecer de acordo com processos. Como que a gente conversa sobre luto como processo? Se a gente conversar aqui e perguntar de pessoas que já passaram pelo luto, a gente vai encontrar um tanto de processos diferentes. Tá, como é que foi o seu início? No início eu estava muito revoltada, no início eu briguei com Deus, não queria conversar com Deus. A outra pessoa fala assim, olha, no início eu me apeguei a Deus. Né? Então, a gente já vê diferenças de comportamento. Por que isso acontece? Porque nós somos diferentes, nós somos formatados diferentes. O que é formatado? Ensinado. Cada um veio de famílias diferentes, de crenças diferentes, e aí, necessariamente, a visão para o mundo vai ser diferente. Então, tem pessoas que ela não tem problema algum de falar mal do vizinho. Ela não tem problema nenhum. Vou falar mal do meu vizinho aqui que tá tudo certo. Outras nem saem na porta e não conhecem o vizinho. Isso se chama formatação. Como eu acredito, como eu vejo o mundo. Então, presta atenção. Se você acredita que o luto é igual para todo mundo, porque é o luto, não é. Você vai pensar no casamento. O casamento é igual para todo mundo? Não é. Então, uns casam e se dão bem a vida inteira. Outros casam e se separam no mesmo mês. Essa semana eu atendi uma moça que o casamento dela durou 30 dias. Ela casou e o casamento acabou depois da festa do casamento. O que aconteceu? Numa discussão, dentro do carro, o rapaz fechou a porta na mão dela. E ela se sentiu extremamente ofendida e acabou o casamento ali. Tentou mais 29 dias, mas não deu certo. Então, a gente começa a entender que não é, se fosse outra pessoa, estaria lutando até hoje no casamento. Sofrendo ou não. Então, tem pessoas que ela tem uma abertura maior para decisões. Ela decide rápido. Outras não. Elas vão baseado na cultura, no que as pessoas vão falar. Isso também é o luto. Também é. Tanto é que o luto ele tem tantos ganhos. Se a pessoa tiver problema sério, com carência, ela vai ficar no luto por muito tempo. Porque o luto as pessoas olham para você. E aí elas repetem assim, nossa, depois que morreu a filha dela, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Nossa, depois que perdeu o pai, acabou a vida dela. E para algumas pessoas, isso é confortável, para outras isso é odiado. Ela não quer ser vista dessa maneira. Então ela vai fazer esforço para sair desse processo rapidamente. Então o luto tem que colocar na cabeça e cravar no coração que o luto tem que ser tratado como processo. Como processo, um processo que precisa chegar ao fim. Então, nós tivemos até um relato interessante de muitas pessoas, e a gente tem relatos de muitos profissionais que falam assim, não se supera o luto. Isso é uma visão cultural. Por quê? Porque eu entendo que depois que você passa por um processo, o que você fez? Superou ou não superou? Agora, é muito ensinado que o luto é para a vida inteira. Agora você vai acreditar no que você tem conhecimento para acreditar. Eu tenho conhecimento e tenho a experiência que eu passei depois de sepultar a minha filha, que o luto é um processo. Tem o início que é terrível, tem o meio que você dá muitas cambaleadas de pensar como que eu vou sair desse lugar e tá ficando pior, e eu não vou conseguir, e tem a finalização que você tem que ter coragem para seguir a sua vida e entender que eu preciso só encontrar um lugar interior da minha filha que já não está mais no exterior. Então, para mim faz muito sentido acreditar nessa questão científica de processo. E se processo chega ao fim, ele é superado. Por muitos anos, e isso é muito interessante da gente falar aqui, que por muitos anos foi ensinado, baseado na cultura, que o luto não se supera. E aí é mais fácil você falar que o luto não é superado,
porque você fica num lugar de dor. No lugar de dor, eu falo muito isso para meus pacientes, ninguém floresce na dor. No lugar de dor, você não consegue encontrar propósito, porque a dor te limita a enxergar as coisas de maneira diferente, te limita a enxergar pessoas que podem ser parceiras sua na vida como parceiro. Ela te coloca pessoas sendo uma pessoa, tipo, ela olha, você já viu como sua mente trabalha rapidamente? Até nós fizemos um módulo aqui sobre julgamento. A gente não precisa fazer esforço para julgar ninguém. É só bater o olho e achar aquele sentimento assim, não fui com a cara dela. Não gosto dessa pessoa. Baseado em quê? Qual convivência? Baseado nos seus próprios traumas, na sua própria visão, na sua própria experiência. Ela apareceu com alguém, e inconscientemente você olha, ou ela tem características que você não gosta em você mesmo, e você está se vendo ali, e aí você relata, não gosto dessa pessoa. Da mesma maneira, é o luto. O luto é uma decisão, você colocar um ponto final e superar o processo, e é uma decisão você ficar no luto a vida inteira. Então, você vai escolher, é uma escolha, uma decisão, o que você acredita. Eu prefiro muito mais ter vida pós-luto do que viver em processo de luto. O luto é um processo que, quando você entra nele, o mundo perde a cor, você entra num deserto. E você no deserto, você precisa lutar muito para sobreviver. E você passar a vida inteira sobrevivendo, não te traz qualidade. Sabe, você lutando para sobreviver. O ideal que você entenda e experiencie isso é que você lute para sair desse deserto e faça florescer seu mundo novamente. Então a gente fala muitas metáforas de florescer, né, de um novo plantio, de construção, mas isso está dentro da forma que você vai encontrar para sair desse processo. Cada um vai encontrar uma forma. Cada um. Então, o movimento ele é oscilatório nesse processo, não é um movimento reto. Não é um movimento que vai acontecer assim, olha, eu vou entrar, vou lutar e vou sair. Não, o movimento oscila, é movimento de enfrentamento e um movimento de distanciamento da dor. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu estou ótima. Não, ela não está enfrentando o processo da dor. Porque eu vou arriscar dizer para vocês que não tem como estar ótimo num processo de luto. Estou ótimo. Não, tem momentos bons. Tem momentos bons, mas pode esperar. E eu falo, quando você estiver num momento bom, você estiver se sentindo bem, aproveita. Aproveita, porque antes de chegar de volta do shopping, você já está péssimo de novo. Você já está péssimo. O luto é mais ou menos, ele tem você tem a vontade de ir, mas já com o horário certo de voltar. Você já vai pensando na volta. Por quê? O tanto que oscila. Então, quando você está enfrentando, você está indo. Você está indo na igreja, você está indo na academia, você está indo encontrar com um amigo, isso você está enfrentando. Mas quando você está distanciando da dor, você está ótimo. Você está ótimo. Aí eu tenho processos evitativos, eu não quero falar, eu não passo no lugar que foi, eu não quero enfrentar isso, porque isso me causa muito gatilho. E vai me fazer sofrer. Então eu não tenho vontade de enfrentar. Então eu estou no distanciamento da dor. E o luto como processo, você precisa enfrentar. Eu falo muito nos cursos de tanatologia que o enfrentamento da dor é muito desafiador. Porque o enfrentamento é você fazer o que te dói mesmo. É a gente validar a dor no processo. Eu posso sentir. Qual é o problema de eu sentir? Qual é o problema de eu chorar? E o que mais a gente ouve é o seguinte... eu não posso chorar perto dos meus filhos. Não, eu estava na rua, como que eu ia chorar? Não, o processo de dor é te validar para sofrer. É falar assim, você pode. Você pode? Claro que você pode. Então, eu gostaria que vocês pensassem a partir de hoje o luto como um processo e um processo possível de ser superado. Se você vai acolher uma pessoa que já chega para você, e olha que interessante, no início do processo, dificilmente alguém acredita que vai conseguir superar. Mas se você pega uma pessoa que está há 3 anos em um processo de dor e não sai daquele lugar e fala, eu acredito que o luto é para sempre, é um sinal de alerta. E eu já tive uma paciente que ela fez um processo de luto
de tratamento do luto dela, ela estava há 2 anos e pouco enlutada, e aí eu comecei a explicar o processo do luto para ela, como é que funcionava, cientificamente como que seu cérebro reage, e ela falou assim, olha, eu já entendi, eu não preciso ficar enlutada. Ela tinha 78 anos, e na cabeça dela, quando a pessoa entra no processo de luto, pronto, ela vive o processo do luto a vida inteira. Com 78 anos, provavelmente ela não vai ter mais 30, 40 anos de vida. Mas ela estava disposta a viver esse processo de luto a vida inteira. E aí, rapidamente, ela falou, eu entendi, eu posso voltar a viver. Abriu as janelas da casa, ó, janela fechada, usando preto, deitando o tempo todo, sabe? No quarto sem contato com a família, fechando porta. O que ela fez? A família me procurou e falou assim, o que você falou para ela? Eu pensei, qual é, eu perguntei, eu que pergunto, qual que é a atitude que ela está tendo, que vocês estão perguntando o que eu falei para ela? Ah, ela abriu a janela, ela começou a fazer caminhada, ela chamou uma amiga dela que nunca mais falou com essa amiga, ligou para essa amiga dela. Então, o que ela estava fazendo? Voltando a viver. Ela só precisava ser informada de um processo. Porque, culturalmente, todos nós aprendemos que o luto é para ser vivido. E quanto tempo? O quanto tempo você precisar. E hoje nós vamos ver que o tempo do luto, ele não é falado, é 3 meses, 4 meses. Mas, cientificamente, existe um processo para o luto. E, por isso, lutos prolongados. Olha que interessante. Luto prolongado já virou doença e está dentro do diagnóstico de saúde mental. Então, se o luto seu é um luto prolongado, ele vai te adoecer. Esse livro aqui, gente, ele tinha, a primeira edição dele, ele tinha 99 páginas. O que está aqui dentro? Os transtornos mentais. Então, aqui a gente tem transtorno de luto prolongado, que é o quê? Uma doença mental. Ela vai te afetar. Não tem como você viver com qualidade de vida sofrendo todo dia. Não tem como. E aí, aqui dentro, o mais interessante é que ele está na 5ª edição. Sabe quantas páginas que ele tem? 999 páginas. 1000 páginas de transtorno mental. E, obviamente, que o luto colocado aqui, ele já dá direito, porque todo transtorno que tem aqui dentro vai ter um remédio para ele. Então, obviamente, o luto já passa a ser considerado uma doença. E aí você pode ir na farmácia que você vai encontrar um remédio para quem está no processo de luto. Luto prolongado. Entende o que eu estou falando? Dá para entender claramente nisso? Por isso que eu falo e bato o pé sobre o luto como um processo, e não o processo do luto. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, que eu vou falar sobre processo do luto, como que ele era tratado. Devido aos estudos que estão acontecendo, a própria tanatologia que veio aí para estudar, a tanatologia é uma ciência que estuda o processo do luto. E interessante que ela tem 2 vertentes. A primeira vertente, aí os meninos lá da funerária vão conhecer essa vertente. É a vertente de o pós-morte, de preparar o corpo. Isso é um tanatólogo que faz. Você chama o tanatólogo, ele vai preparar o corpo, ele vai preparar para a hora do sepultamento, para não ter nenhum tipo de vazamento no nariz, né, na boca, no ouvido. Ele prepara esse corpo. E olha que interessante, a tanatologia no processo de preparação do corpo e a tanatologia no processo emocional de quem fica. Então, ele vai para as emoções e ele vai para o preparo do corpo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que muito e pouco tempo só era tratado o luto dessa maneira. O luto como o processo do luto. Então, a gente entra nessa nova fase de uma ciência que assim, mergulhou, e não é uma ciência antiga, porque muitos psicólogos não conhecem a tanatologia. Não conhecem. E isso é a gente entender que a gente tem uma área muito aberta para poder cuidar das pessoas como uma missão de vida, de mostrar para elas caminhos, que elas podem passar pelo processo, o luto como um processo na vida, e não precisam parar nesse lugar de dor. Né? E um bom acolhedor
ele está ali para validar a dor, para ajudar essas pessoas a entenderem que é um processo da vida e é um processo mais, a finitude, ela faz parte da nossa vida e é mais natural do que a gente pensa. Por quê? Ninguém aqui sabe se vai estar no próximo módulo. Por mais que a gente fale, nossa, que frieza. Não, quem é que sabe? Quem é que sabe? Graças a Deus que se eu não estiver no próximo módulo, o curso está pronto e está garantido. Já está tudo escrito e desenhado para vocês. Mas eu queria falar muito sobre a oscilação saudável. Ela é saudável e ela é necessária. Como é que você avalia que a pessoa está no processo? Quando ela fica oscilando. Um dia ela está bem, um dia ela não está. Um dia ela está bem, um dia ela quer matar, um dia ela quer viver. Um dia ela quer morrer, outro dia ela quer matar. É isso. A oscilação do processo faz você ter uma visão validando que essa pessoa está vivendo o processo do luto. Então, vamos lá. O tempo vai passar e se nada for feito, a pessoa vai permanecer nesse processo do luto, se não for cuidado. E existe, assim, uma resiliência, muitas pessoas são muito resilientes e muitas vezes elas nem vão precisar de ajuda de um profissional. Pelo quê? Pela formatação, pelo vínculo. Vínculos mais distantes são mais fáceis de ser resolvidos. Vínculos mais profundos são mais difíceis. Mas tem pessoas que vínculos mais distantes derrubam ela e ela entra num processo de dor tão profunda que ela vai encaminhar a um transtorno mental. Então, o tempo, ele nos ajuda muito a acompanhar pessoas no processo. Vocês vão entender a orientação para as pessoas que vocês vão acompanhar muito de perto, que é muito interessante você analisar o tempo. Por que a gente pergunta quanto tempo faz que essa pessoa faleceu? Quanto tempo faz? Essa pergunta ela é muito necessária para que você entenda se ela está vivendo o processo ou se ela não está vivendo o processo. Pessoas que já superaram o processo do luto, mas têm comportamentos de evitação. Aí você tem que se questionar, mas por quê? O que supera, você consegue enfrentar. Aliás, para superar, você tem que enfrentar. Samir, você está pedindo... fala, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Eu só vi seu nome aqui que você está participando. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consigo ver, porque eu estou de celular. Acho que não, né? Tem alguém pedindo fala aqui, gente? Só um minutinho. Não, né? Tá tudo tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Qualquer coisa, Carla, me avisa, por favor, porque eu não estou conseguindo enxergar, não. Ok. Bom dia, bom dia. Então, agora a gente vai passar por uma questão das fases do luto. Então, voltando um pouquinho só na orientação, a orientação é para a pessoa que perdeu. Você precisa validar a dor dela, para que ela entenda que a dor, a saudade, a lembrança, tudo faz parte desse processo. E que não tem por que você esconder isso de ninguém. Não tem por que você vestir uma roupa de que tá tudo bem, colocar uma máscara e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não tá tudo bem. Você ser muito claro em relação a isso. Que você está num processo complicado. E você pode orientar, olha que legal, quando a pessoa não está bem, você valida a dor dela. Quando a pessoa fala assim, hoje parece que eu estou bem, você aproveita para trabalhar a restauração do quê? Da retomada da vida, dos novos papéis, da organização externa e interna. É esses momentos que a gente aproveita. Então, o acolhedor, ele precisa ter um ouvido tão apurado que quando a pessoa está sofrendo, você não tenta trazer esperança para ela. Você não tenta, você conversa com ela, validando a dor dela. É difícil, é um processo muito complicado. Você precisa mesmo chorar, eu só quero ficar deitada. Fica deitada, sabe? Aproveita alguns momentos que você se sentir um pouquinho mais forte, levanta, toma um banho, sabe? Liga para alguém que você gosta. Em alguns momentos você vai passando essas informações, mas quando ela chega para você e fala assim, hoje eu estou me sentindo bem, aproveita. Aproveita, porque durante a conversa ainda, ela pode não se sentir muito bem. Aí a gente entra agora nas fases do luto.
Aí do lado esquerdo, vocês estão vendo um quadrinho escrito erro. Esse enquadramento aqui do erro é um enquadramento onde o luto foi tratado dessa maneira por muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Por isso, hoje, a gente tem a dificuldade de conversar do luto como processo, porque foi tratado o processo do luto. Então, entra assim, o processo do luto, primeiro tem a negação, depois a dúvida, a barganha, aí vem falando o que as pessoas vão passar. Aí, quando entra um processo de estudo sobre o luto, percebe-se que nem todo mundo vive essas fases dessa maneira. Nem todo mundo vai viver. Se você colocar hoje, coloca no Google assim, ó, fases do luto, você vai encontrar muitos psicólogos muito bons tratando o luto como fase do luto. Por quê? Porque, na verdade, o luto, ele, em certa maneira, ele é tratado por todo mundo. Mas se existe um estudo, uma ciência específica, significa que a dor é muito profunda. É muito profunda. Por isso que a gente não consegue ser bom no tratamento de todas as coisas. Se a gente conseguir entender profundamente as dores, a gente consegue ajudar melhor, ser um acolhedor melhor. Então, quando a gente vai pelo improviso, a gente pode ter resultados não tão satisfatórios, como foi comigo. Eu procurei uma psicóloga muito experiente, muito experiente. E no meu processo, eu queria saber o que ia acontecer depois. Quem aqui é capaz de falar o que vai acontecer depois? Não tem como saber, mas eu queria saber. Eu falava assim, tá, mas o que vai acontecer comigo hoje, à noite? O que vai acontecer? Porque o que eu pensava? Eu pensava assim, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou morrer nas próximas horas. Não vai ser possível passar por isso. E aí, ela na ansiedade, só um minutinho, gente, deixa eu resolver um problema aqui. Pronto, gente, o cachorro escapou. Então, na minha ansiedade, eu queria saber o que eu ia passar. E aí, no improviso, ela me respondeu assim: a culpa que você sente, olha aí no quadro que tem a culpa. Não tem a culpa? A culpa que sente? Dá uma olhadinha aí. Olha lá, negação, raiva, barganha. Ah, tá faltando a culpa aí, ó. Eu escrevi as fases de cabeça e esqueci ela. Mas é assim, negação, raiva, barganha, culpa, depressão e aceitação. Então ela falou assim, então a culpa que você sente, e eu não conseguia sentir culpa. Por que eu não conseguia sentir culpa? Pelo fato de que eu dediquei muito minha vida e dedico muito minha vida aos meus filhos. Não sou uma mãe perfeita, mas sou uma mãe que, diante de todas as minhas fragilidades, eu tento cuidar deles muito próximo, ser muito próxima deles. Então, aquele cuidado de com escola, aquele negócio de tarefa, aquele negócio de parquinho, aquele negócio de fazer menino viver a infância mesmo, e eu tento isso. E a Aurora, a gente estava numa fase muito legal, ela estava com 7 meses, começando a fazer bichinho, aquela fase bonitinha de criança, né, que ela já começa a entender. Você começa a chamar, ela começa a entender. Então, quando ela falou a culpa que você sente, era um sentimento que eu não sentia. Então, se eu não sentia culpa, onde estava o problema? Não era no meu luto, era em mim. E comigo, esse erro deu muito certo. Porque quando eu saí na calçada, eu tive vontade de estudar para entender por que eu era uma pessoa tão descontrolada que não sentia culpa. Eu precisava sentir culpa. Só que quando eu comecei a estudar, eu comecei a pensar assim, gente, mas parece que eu não neguei. Parece que eu não neguei. Raiva eu senti. Senti muita raiva, muita raiva. Barganha, parece que eu também não negociei a culpa. E isso me chamou muita atenção. Não senti culpa, não negociei, não neguei. O que é isso? Eu comecei a pensar, gente, eu sou muito mais descontrolada do que eu imaginava. Tá. E aí, nos meus estudos, eu comecei a entender. E aí, gente, presta atenção nessa história para vocês entenderem de onde surgiu essas fases.
Tem uma médica russa, Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalha, ela fez uma entrevista, ela já faleceu, e ela fez uma entrevista com muitos moribundos, muitos, milhares. Foi assim, coisa de uma entrevista de 10 anos, entrevistando todo mundo que estava à beira da morte, com data marcada. Você tem 3 meses de vida, você tem 5 meses. E aí ela chegava e conversava com essas pessoas, e ela falava assim, o que você sentiu quando você recebeu a notícia da morte? A primeira reação, e ela acompanhou muitas notícias, né, de morte, de data, você só tem 6 meses de vida, e a primeira reação da pessoa era qual? Não. Ela negava na hora que ela não ia morrer. Não é possível. Não tem como isso. Como que eu vou fazer? Porque na cabeça dela passava assim, como que eu vou deixar meu emprego? Eu ganho tão bem. Como que eu vou deixar meus filhos? Quem é que vai cuidar do meu filho que tem algum problema de saúde severo? É só uma mãe que pode dar conta disso. Como que eu vou abandonar minha família? A negação era o primeiro comportamento de uma pessoa que recebia uma notícia perto, que vai morrer, daqui uns dias você vai morrer. Então ela negava. E aí passaram alguns momentos, ela começava a ficar com muita raiva do médico que falou, raiva do hospital, raiva da doença, ela sentia raiva de todo mundo, ela não conseguia se controlar. E aí, na sequência, ela entrava no processo de se acalmar, né, porque todo mundo consegue se acalmar, diante de qualquer circunstância, você consegue se acalmar. E aí, quando você se acalma, você começa a pensar. Porque na raiva você não está pensando. É impulsivo. Mas aí você começa a pensar. E você começa a pensar assim, quantas coisas que a gente faz que a gente se arrepende? Porque faz na raiva. E se a gente tivesse esperado um pouquinho, a gente não falava tal coisa, palavras ditas que não voltam mais, a gente não falava. E aí a pessoa pensava o quê? Ela pensava assim, Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu nunca mais fumo. Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu entrego tudo que eu tenho, todos meus bens, todo meu dinheiro. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou cuidar dos pobres. E assim ela começava a tentar negociar. Mas passa o tempo também, e ela entende que nada está mudando e nada melhora, ela traz para si a responsabilidade de uma culpa. Sabe, sabendo que eu estou morrendo com problema no pulmão porque eu fumei 50 anos. Não porque a pessoa que morra de problema no pulmão fumou, tá, gente? É só um exemplo. Sabendo que eu estou morrendo de diabetes porque o médico pediu para eu parar de comer açúcar e eu não fiz. Sabendo que eu estou morrendo... E aí começava o quê? A culpa. E aí eu assumia essa culpa. E no meu caso, eu pensava assim, gente, eu cuidei tão bem dessa menina, sabe? Eu vivi com tanta esperança de ter a minha primeira menina, e quando ela chegou, uma menina tão linda, tão perfeita, eu pensava, o que pode estar acontecendo? O que aconteceu? Eu queria encontrar uma resposta para as minhas dúvidas, mas eu nunca jogava a culpa para cima de mim. Eu fiz isso e deu errado, eu fiz aquilo e deu errado. Não, culpa não era algo que esteve em mim. E, de repente, a psicóloga me olha e fala assim, a culpa que você sente, aonde minha cabeça deu uma bagunçada, e aí me levou a estudar, que foi a melhor coisa que a psicóloga falou para mim. Mas no meu caso, porque se acontece isso em uma pessoa fragilizada, no sentido de falar assim, a pessoa não tem uma rede de apoio, e aí você afunda ela rapidamente na depressão. Rápido. Por que você entra na depressão? Porque a vida começa a perder o sentido, as coisas começam a perder o sentido, né? E é tão interessante que se você observar, e a depressão ela é desenvolvida também por questões químicas, né? Tem uma parte do cérebro, a amígdala, que ela precisa funcionar mandando estímulos para todas as áreas do cérebro. E quando você vê uma pessoa com depressão, você vê que várias partes do cérebro estão escuras e outras estão reluzentes, porque a amígdala está funcionando mal. Porque um cérebro saudável, se você faz uma ressonância, ele é todo parecendo que cheio de
luz, sabe? Cheio de brilho. E aí, quando essa amígdala não funciona, parte desse cérebro, ou a parte quase completa, eu vou colocar para vocês, já vou anotar aqui para não esquecer, as imagens de cérebros com depressão, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, a pessoa, quando ela está no luto, e não entendam o luto com tristeza voltada à depressão, tá? Porque a tristeza, ela é algo pertencente do luto. Mas a depressão não. A depressão não é. Você sente uma tristeza muito profunda, mas é muito diferente da depressão. Muito diferente. Então, você tratar processos de luto, olhando para questões de falar assim, olha, agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar falar aquilo, agora eu vou tentar isso. O que acontece? Vai dar errado. Vai dar errado. Então, diante desses estudos, dessas entrevistas da doutora Elizabeth, ela concluiu essas fases dessas pessoas que estavam próximas da morte. O negócio é que a gente vai tratar pessoas que ficaram, não mais as pessoas que estão próximos da morte. Aí é onde entra os estudos específicos da morte, da ciência, e descobriu o quê? Que o luto, ele é um processo não linear, não reto. Não é uma reta que você vai falar, agora nessa fase a pessoa vai agir assim, agora vai agir assim. Mesmo porque a pessoa quase no final do processo, ela dá crise de raiva. Crise de raiva. Aí você tem que trabalhar de novo com ela toda a esperança que você trabalhou durante o processo inteiro, para ela voltar a acreditar que ela vai conseguir. Então depende de pessoas para pessoa, depende de cada um. Se eu fosse falar para cada um contar histórias de processo de luto, todo mundo contaria diferente aqui. Todo mundo. É tão interessante que muitos pais se preocupam com os filhos, porque os filhos reagem melhor. Eles entram no processo de luto? Entram. Mas principalmente para crianças, elas não veem a morte, definitivamente. Então, se tem uma criança lá de 6, 8, 10 anos, todas vão ver a morte do pai, da mãe, do vô e da avó muito diferente. Por isso, quando a gente vai em um velório, a mãe morreu e o filho está lá de 4 anos andando para lá e para cá, a gente olha e a gente quase morre, né, com o coração partido. Ele está vendo essa morte com muito menos sofrimento, porque ele não tem a ideia da morte como definitiva. Ele não tem essa ideia, uma morte. Ele está tentando entender. Quando que ele vai elaborar esse processo? Na maturidade. Só que quando ele chegar na maturidade, já teve tempo suficiente para essa dor ser trabalhada com ele. Então, se a gente fala assim, não vou falar porque é uma criança, a gente não está validando a dor de uma criança. Quantos processos de luto de criança que você tem que permitir ela viver a dor dela da maneira dela, sabe? Da maneira dela. E aí os pais fazem o quê? A mesma maneira que eles agem com eles. Por exemplo, o movimento de voltar a trabalhar, sabe? De encher a agenda, de não ter tempo para sofrer. Aí eles fazem isso com as crianças. Coloca na escola, coloca no futebol. Não, mas é bom para ele ocupar a cabecinha dele. Não, ele tem que ter o direito de sofrer, ele tem que ter o direito do tempo dele. De não querer ir à escola, sabe? Não quero. Principalmente crianças ali, 10 anos de idade, 12 anos de idade, elas já entendem melhor. E aí já começa a entender que, com 12 anos, a finitude. E aí ela não quer mais ir para a escola e começa a dar muito trabalho, porque já entra num período de transição, né, da adolescência, ela começa a dar muito trabalho e você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Para os pais é muito difícil, porque eles tentam fazer o que muitas vezes a gente tenta, tirar a dor da pessoa. E aí a gente entra para o outro lado do quadro, que é o lado da tarefa psíquica. O nosso papel é cumprir tarefas e não observar fases. Então, a aceitação da nova realidade. Não é uma aceitação. Então, quando a pessoa chegar muito triste para você, você não vai fazer ela aceitar a morte, porque ninguém vai aceitar a morte, gente. Ninguém vai aceitar a morte. Se você conversar comigo esse ano, vai fazer 10 anos que a Aurora faleceu. Se você conversar comigo, e aí, você aceitou a morte da Aurora? Eu não. Se eu tivesse aceitado, eu ia estar, feliz da vida que ela não está aqui. Eu tenho problema dela não estar aqui? Não tem. Mas se eu tivesse escolha, eu queria que ela estivesse aqui.
Se eu pudesse falar para você, ó, se vem aqui e fala assim, ó, você tem um pedido a fazer para Deus hoje, eu acho que eu não lembraria de nenhum dos meus problemas. Eu só falaria, Deus, permite a Aurora voltar, deixa eu viver com ela, com todos os meus filhos aqui juntos. Então, quando você aceita a morte, é uma negociação, você não negocia ao contrário. E todos nós que perdemos um ente querido, a gente desejaria que eles estivessem aqui. Então, o que a gente vai aceitar é uma nova realidade, que agora a Aurora não está mais aqui. E é isso, e ela vai estar aonde? Num lugar que eu encontrei para ela dentro de mim. Dentro de mim. Então, quando você supera o processo, você precisa ter encontrado um lugar confortável, né, para essa pessoa dentro de você. A permissão para sentir a dor necessária. É esse o nosso papel. É permitir essa pessoa sentir. Reorganizar o mundo. Como que a gente reorganiza o mundo externo? Externo é a gente voltar a fazer o que fazia, voltar a sonhar, ou nunca mais voltar a fazer o que fazia. Nunca mais. Sabe? Ter uma vida muito diferente. Vamos colocar meu exemplo novamente? Eu uso meu exemplo para facilitar para vocês, tá, gente? Mas se alguém quiser dar outros exemplos, pode falar aí com a gente. Eu trabalhei 18 anos como jornalista. Quando a Aurora morreu, eu fui trabalhar na área de saúde mental. Ou seja, eu nunca mais voltei a fazer o que eu fazia. E aí? Tá errado? Tá certo? Como é que é? Talvez, se eu tivesse tido um acompanhamento psicológico, eu não teria feito uma transição de carreira como foi feita. Eu teria dado um tempo maior, porque nada que você decide na dor, depois você não olha e fala, será que podia ser diferente? Será que a transição de carreira ela tem que acontecer quando você está bem, não é quando você está mal. Quando você está equilibrado emocionalmente, entendendo que o que você faz está te adoecendo, está te cansando. E eu poderia ter uma vida diferente? Poderia, mas quando você está bem. Então, eu passaria o processo do luto. Para depois que passasse o processo, eu faria a transição de carreira. E aí você tem que entender que o mundo exterior, ele vai ser organizado conforme o processo vai andando. Conforme vai andando. Então, eu sugiro muitas vezes que não façam mudanças bruscas e definitivas durante processos de luto. O luto, no processo que você está vivendo, é um processo de muita dor. E na dor você não consegue ser tão equilibrado para pensar exatamente o que você precisa. E interior, eu preciso achar um lugar para esse ente querido. Então, quando você estiver acolhendo uma pessoa e ela estiver num dia legal, aproveite para sonhar com ela, para fazer planos, deixar ela contar dos planos, sabe? Porque na próxima vez que você a ver, ela vai não querer nada dos planos que ela falou. Então, é o processo de altos e baixos. Recolocar emocionalmente quem partiu em você. Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, eu não quero... E todo mundo sabe disso, que quando a pessoa fala que não quer superar o processo, é porque ela tem medo de esquecer quem partiu. E, na verdade, superar o processo é encontrar um lugar tão pertencente dessa pessoa dentro de você que é impossível qualquer tipo de esquecimento. Eu também atendi um caso muito interessante que a moça falou assim, eu não posso superar, porque eu já não estou lembrando nem de como minha mãe me chamava. Não estou lembrando como ela me chamava. E aí você reorganizar, sabe, essa questão emocional, equilibrar isso, é muito complexo. Por isso que o processo do luto, ele não é um processo que você vai trabalhar com ele rapidamente. Não é um processo rápido. Então tem processos que, vamos colocar aqui, processos rápidos, que se encerram aí com 7 meses, 8 meses, são processos rápidos. Ele encerra o processo do sofrimento, mas ele continua com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, mas ali ele já tem uma visão de que ele quer viver, que ele quer voltar a viver, que ele quer fazer isso, que ele quer fazer aquilo. Mas e aí? É possível ter a saudade, mas a dor é muito pertencente do processo. Mas é possível você ter a alegria de viver, mais a saudade. A saudade não significa dor. Não significa. Tanto é que quando você percebe que as pessoas, elas conseguem voltar a viver, você conversa com pessoas que estão bem equilibradas emocionalmente, ela fala, nossa, eu sinto tanta saudade. Nossa, eu sinto tanta saudade. Eu gosto de ir na praia tal, porque eu ia muito com o meu marido daquela praia.
e ali eu me reconecto comigo mesmo, eu me encontro. Mas entenda que se eu tivesse com dor mais a saudade, eu não queria nem passar perto da praia. Era lá que eu ia. Dá para entender? Tá tudo ok? Então, nessa fase, a gente tem que entender que a gente não vai acolher ninguém por fases. Agora você está nessa fase aqui, ó. A fase que você está, não sei o que é essa aqui. Não. Você vai acolher por tarefas. O que eu preciso fazer com essa pessoa? De tudo que nós já falamos. Ter uma boa escuta, uma validação da dor, ser a pessoa paciente para estar com ela nesse processo. Não julgar e principalmente questões religiosas, sabe? A pessoa, quando ela está no início do processo, gente, eu vou falar um negócio para não escandalizar vocês, mas para que vocês entendam. Eu gosto de crise, porque a crise nos dá a dimensão exata de como está nosso coração. Por muito tempo, você pode falar assim, nossa, eu conheço a Deus profundamente, mas quando a pessoa que você ama morre, você briga com Deus e fala para Deus, eu tenho ódio. O senhor nunca foi bom. Peraí, ou você conhece alguém que é bom e ele é bom independente do que acontece, ou você talvez precisa conhecer. Então, eu gosto muito de crise para entender o meu coração. Então, quando pessoas falam, vamos colocar aqui um exemplo até bem perto do ridículo. Quando alguém fala mal de mim, eu gosto. Porque eu gosto de entender como está o meu coração. Como que está o meu coração. Porque eu sei que quando a pessoa está falando de você, não está se tratando o quê? De você? Então entenda, como que isso dói em você? Você sabe quem você é? Você tem ideia da sua identidade? Se você tem ideia da sua identidade, você está prontinho para entender que você não precisa expor ninguém na rede social, que você não precisa, agora eu vou falar isso e aquilo. Agora eu vou dar um jeito disso aqui. Não. Tranquilize seu coração. Isso é uma tarefa psíquica. Você avaliar como você está. Um bom acolhedor, o mínimo que ele tem que ser é equilibrado. Uma pessoa equilibrada. Não adianta você ter um desequilíbrio e querer acolher pessoas. E aí você vai entender por que não adianta. E agora a gente passa para um outro quadro. A gente vai falar sobre o luto normal e o luto complicado. Como que um acolhedor sabe? Como que ele vai saber sobre isso? Se o luto é normal e se o luto é complicado. Então presta atenção. O luto normal, a pessoa está na dor intensa, mas cada uma no seu tempo vai se reorganizando. Cada uma no seu tempo. Não temos tempo definido, mas a gente tem uma ideia, sabe, que a própria ciência já descreveu, baseado em vários... Quando a gente tem ideias, é porque a ciência já experienciou isso de uma maneira assim, por tempo, por datas, e isso é interessante para que a gente vá entendendo esse processo, né? Então, o luto normal é um luto onde a pessoa sofre mesmo, é um luto de dor intensa, e se a pessoa falar para você assim, não, tá tudo bem, então aí você fala para ela assim, onde que você gostava de ir com essa pessoa? Eu gostava de ir no cinema. Vamos ao cinema? De jeito nenhum, me fala aí. O luto tá como? Você tá fugindo da dor. E o luto é o quê? É você passar pela dor. É você se forçar. Por alguns dias do meu processo de luto, eu comecei a evitar ir num supermercado que tinha ao lado da minha casa, porque eu fui ali nesse mesmo supermercado quando eu estava grávida da Aurora e depois quando ela nasceu, até o dia que ela faleceu. A gente foi nesse supermercado, assim, era na esquina de casa. Então a gente frequentava isso. E aí, com isso, quando ela faleceu, eu não queria mais ir lá. Eu não queria ir nesse supermercado mais. Só que passaram mais ou menos uns 2, 3 meses, eu forcei a ir naquele supermercado. Eu me forcei. E eu vou nesse supermercado para que eu entenda como que está meu coração. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria, eu vejo fotos, eu faço tudo o que eu não quero fazer isso. Não, isso aqui não. Peraí, eu preciso superar de uma maneira saudável. Eu preciso superar de uma maneira saudável.
E como que eu vou conseguir fazer isso? Enfrentando. Esse é o enfrentamento. O enfrentamento não é o movimento de encher a agenda. O enfrentamento é você enfrentar a sua própria dor fazendo o que você nem quer fazer. Você nem quer fazer. A dor, ela se manifesta nas coisas que você não quer fazer. Só que, principalmente as meninas aí que fizeram TRG, terapia de reprocessamento de traumas, como é que você combate a dor? Como é que você leva a pessoa a uma consciência, né, de que ela já está livre da dor? Porque o trauma é o que aconteceu e o que, no passado e que você vive no presente. E como que você traz a consciência de que isso já aconteceu, não está acontecendo mais? Você faz a pessoa voltar ao lugar do trauma. E aí você volta... Vamos colocar um trauma aqui de abuso sexual. Então a pessoa pensa nesse abuso, e pensa nesse abuso, e pensa nesse abuso. Ela não tem direito de não pensar, ela tem que pensar. Por quê? Porque de tanto que você pensa, o seu cérebro ele vai transformar isso em algo que já passou. Já não tem mais tanta dor. Eu já entendi que o processo está no passado, não está agora, nesse presente. Eu preciso resolver isso. E no luto é a mesma maneira. Sabe? Eu não vou de jeito nenhum no cemitério. Não vou de jeito nenhum. Eu já tive pacientes que nunca voltaram. Eu sempre gostei de voltar lá. E todas as vezes que eu vou fazer ritual de despedida no cemitério, o que eu faço? Volto lá. Eu volto lá. Sabe? E ali eu chego, eu converso com Deus, agradeço a Deus pela minha vida de hoje. Sabe? Deus, muito obrigado, porque hoje, mesmo a Aurora não estando aqui fisicamente, ela é muito presente no meu coração. As coisas vão fluindo, porque é exatamente o que eu acredito. O que eu acredito, que você precisa superar. E uma das coisas que você olha de o luto estar normal ou não, são processos evitatórios. Eu evito ou eu enfrento? Como é que funciona? Então, o processo do luto normal, ele entra dentro da intensidade da dor, né? E o complicado? O processo de luto complicado, ele começa a estar nesse lugar depois de 1 ano e 2 meses, 5 meses, não é exato, tá, gente? Não tem assim, exatamente 1 ano, a pessoa tem que estar boa, não é exato. Como que você pensa o processo complicado? É um processo de estagnação, em dor e sofrimento profundo, em sintomas intensos, aqueles sintomas da pessoa que sente a culpa, né, que ele sente aquela dor, assim, aquela dor de... Ele já caiu na depressão, dali para frente ela só vai adoecer, só tem um adoecimento. Então ele é complicado quando a pessoa estagnou na dor e ela não caminhou no processo. Tem gente que o processo é mais lento, mas ele vai caminhar. Ele vai caminhar. Processos mais lentos são normais. Mas essa pessoa vai prosseguir no processo. Tem gente que demora um pouquinho mais, e todo mundo é assim. E aí você vê assim desde a fase do desenvolvimento infantil. Tem crianças que andam primeiro, que sentam primeiro, que falam primeiro. E as mães todas orgulhosas, né? Meu filho andou, tinha 9 meses. Andou, tinha 1 ano. Né? Depois o filho que andou, que tinha 9 meses, não vai querer andar de jeito nenhum. Você vai ali, vamos ali no mercado comigo andando, não quer andar não. O que andou com 1 ano e meio é o que gosta de andar. Então eu acho muito legal essas variações da vida. E aí eu acho que é bem pra gente não entender mesmo. Não entender. Gostou tanto disso e não gosta mais. Queria tanto isso e não quero mais. Na filosofia tem uma frase muito interessante que fala do desejo de ter e do ócio de possuir. Então, o desejo de ter é o que você fica tentando ter a vida inteira, mas quando você tem, você descobre que não era isso muito bem que você queria. Que isso não vai te fazer feliz. Não é o que você tem, né, que você vai conquistar, que vai te fazer feliz. É, na verdade, a consciência de quem você é. A consciência de que você consegue conquistar. A consciência, porque tem muita gente que fala assim, ó, você quer ver que legal, um trabalho que é feito por um instituto aqui em Goiânia, eles trabalham com os pedreiros do canteiro de obra de prédios de luxo. E aí, entre esses profissionais da construção civil, o número de suicídio estava muito grande. Muito grande. Por quê?
Porque esses profissionais estavam construindo mansões que eles nunca vão morar. Nunca vão morar. Né? E aí eles acabavam que se suicidavam. Um trabalho do Instituto, chama Instituto Total, que eles trabalham com essas pessoas em canteiros de obras, diminuiu 80% do número de suicídio. Eles trouxeram o quê? Consciência. A consciência, sabe, de que você está ali por um trabalho, que você está ali porque olha o que você é capaz de fazer, mas não necessariamente você tem que estar ali. E isso, essa confusão na cabeça nossa de que a gente só vai ser feliz se a gente tiver essa pessoa aqui comigo. A gente não define as coisas da nossa vida. Não define. Por isso que crises são importantes. Para a gente entender que nível que a gente está. Porque não é o tanto que a gente sabe, o tanto que a gente estudou, é o tanto que o seu coração é entregue a processos. É o tanto que o seu coração consegue se abrir a dores. É o tanto que ele consegue passar por crises, de maneira com que você não pare em dores. Então, se você para na dor e fica na dor durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem dúvida que o seu luto é um luto totalmente complicado. Ele é complicado. E aí, por ser complicado, ele vai virar um transtorno. Um transtorno de saúde mental. E aí, quando ele vira um transtorno, ele vira patológico. Ele vem trazendo todas as doenças. Todas as doenças. E é depressão, é síndrome do pânico, é ansiedade, transtornos assim que você fala assim, parece que essa pessoa está irreconhecível, é isso mesmo? A pessoa ela vai se tornando uma pessoa tão amarga, que ela é capaz de fazer coisas duvidosas. Sabe? E aí está se tratando dessa pessoa. E quando ela fizer as coisas, você tem que entender que a dor, ela fere, ela causa feridas tão profundas, que essas feridas não tratadas, ela vai dar um jeito de ferir alguém. E os acolhedores do luto estão na linha de frente ali. Principalmente o pessoal da funerária, eles devem ter muita experiência sobre isso. Muita experiência. Nós tivemos uma reunião com o CEO da Paz, e ele contou uma história muito interessante, eu vou compartilhar com você, porque não tem conhecimento de nada aqui, de uma pessoa que chegou e ele foi acionado para resolver o problema, porque a pessoa estava muito agressiva. E assim, querendo achar um culpado. Então, ele chamava, não é possível que vocês não tenham essa estrutura, não é possível isso. E tudo que falava para essa pessoa não estava bom. Tudo que não estava bom. Gente ferida nunca vai conseguir elogiar alguém, nunca vai conseguir falar, nossa, e ter a visão de que a outra pessoa é melhor preparada, que a outra... Não, gente ferida vai sempre reclamar. Porque reclamar é um hábito. E é muito mais fácil você reclamar do que você se corrigir. É muito mais fácil. O outro sempre vai ser o problema, então é mais fácil eu falar. Enquanto eu não tiver a consciência de que eu preciso ser ajudado, eu vou fazer o quê? Eu vou ferir outras pessoas. Eu não tenho essa consciência, não vou abrir meu coração, e aí o que acontece? Eu vou continuar tentando ferir, até que as pessoas vão distanciando de você, e você vai ficando entendendo, nossa, tá vendo como que ela era ruim? Tá vendo como que ela... E a culpa continua sendo do outro. Então, para os acolhedores do luto, entendam muito bem que as pessoas na fase de dor, o que elas vão fazer? Vão tentar ferir. E aí você vai ser ferido? Não, porque você é uma pessoa equilibrada, você já entendeu como que funcionam as coisas. Né? Então, quando essa mulher chegou lá, ela gritou, falou, e aí não tinha o que ser feito. Só que na hora chegou outra pessoa para conversar com essa pessoa que estava contando a história, e abraçando essa pessoa e agradecendo pelo tratamento, e levou algo para ela, uma lembrança para ela, e falou que ficou muito, mas muito feliz pelo atendimento. A mesma pessoa que ela estava sendo atendida e estava tentando ferir, a outra foi lá agradecer. E aí passaram alguns dias, essa pessoa voltou. E quando essa pessoa voltou, ela trouxe algo muito interessante de consciência. Ela pediu para falar, que ela não queria falar com essa pessoa, que ela foi atendida, mas ela disse para pedir perdão para ela. Tá vendo a consciência? Naquele dia ela queria só ferir. Ela estava
tão ferida que ela queria só ferida. Ela não queria que o problema fosse ajustado. Gente, quem quer que o problema seja ajustado, é tão simples, porque você fala assim para a pessoa, vamos fazer assim, vamos colocar uma cadeira aqui para você sentar. Ela fala, não, eu quero um sofá. Aí a pessoa quer, vamos colocar uma cadeira? Fala, não, vou colocar aqui um latão que eu sento. Quem quer resolver o problema, ele resolve o problema da maneira que tem condição, com o que tem. Agora, quem não quer resolver o problema, você pode oferecer o que você quiser, que ainda assim você vai ser ruim. Leonardo, por favor, deixa eu te ouvir. Então, da forma como você explicou aí, a gente passa mesmo diariamente por isso aí. A cada 100 atendimentos que a gente faz, em torno de 20 a 30 atendimentos tem esse transtorno, esse problema com família. Ela chega, não quer ouvir tudo que você diz, parece não. Na cabeça, ela não acata isso na cabeça dela. Então, ela não quer passar por esse momento, ela não quer finalizar um processo que provavelmente vai deixar ela por um sofrimento muito maior, né? Provavelmente não, vai deixar. Então, a cada 100 atendimentos, 20 a 30 são dessa forma. O que mais acontece lá, por exemplo, a gente está explicando para a pessoa às vezes não acata, e durante a cerimônia, o processo ali de homenagem, ela retorna a ficar perguntando, te mandando mensagem no WhatsApp, às vezes, da empresa, e, por que não fez isso? Por que não foi feito aquilo? Mas não era dessa forma. E tudo aquilo você explicou durante o atendimento para a pessoa. Só que durante o cerimonial, aquele momento que ela está junto à pessoa ali, homenageando, né, fazendo sua homenagem, ela gera dúvida na cabeça dela. E essas dúvidas é onde faz brigar, falar mal da pessoa, do atendente, da empresa, e gera constrangimento entre todos os próximos que estão ali. Mas, assim, eu já convivi, eu já passei por isso. Chegou uma pessoa uma vez muito nervosa porque queria fazer o sepultamento e disseram para ela que não daria tempo de fazer o sepultamento. Então ela chegou muito nervosa, não queria nem ser atendido mais por essa pessoa. E ela chegou em outra unidade onde eu estava trabalhando, porque a gestora da unidade pediu para essa pessoa ir até lá, que ela tinha entrado em contato. E felizmente ela entrou em contato justamente no número dessa outra unidade. E aí a gente guiou ela para lá, e ela chegou lá chorando, gritando, xingando. E aí eu falei, não, pode deixar que eu vou atender. Aí na hora que eu finalizei o atendimento, essa pessoa ficou calma, me deu um abraço e agradeceu. E a gente deixou o sepultamento para o outro dia, pelo fato dela não saber também que a gente iria cuidar do ente querido dela que estava na funerária, e que no outro dia ela iria poder fazer uma despedida com mais tranquilidade e com mais tempo no cemitério, porque na data não haveria prazo para sepultamento. Então ocorreu tudo certo. O pessoal da funerária, e agora todos vocês, como acolhedores, tem que ter essa sensibilidade, né? E assim, se você for uma pessoa que está ainda ferido, você não vai ter essa sensibilidade, pelo motivo de que quando a pessoa te ferir e você já está ferida, você vai reagir. Então, esse comportamento do pessoal da funerária é um comportamento de pessoas que tem que ser equilibrada, não tem jeito. Não tem como você acolher pessoas na dor, sendo que você não está curado, você não está pronto para poder ajudar. Então, uma das coisas que você tem que pensar, e a partir de hoje, é pensar, eu estou preparado para esse processo? Sabe, de trabalhar com dores? Eu estou preparado? E entender qual é o meu equilíbrio nisso. E aí não é um equilíbrio só para as dores, é para a vida. É um equilíbrio para a vida. Pequenas crises que te desestruturam, te deixam pessoas assim, irreconhecíveis. Pessoas que tentam se resolver na vida e não conseguem se resolver. É muito, muito sério. Leonardo, pode falar. Então, de acordo com o que eu venho estudando, e sobre tudo isso que você passa para a gente, sobre aprender a lidar com os sentimentos de outra pessoa, sobre o luto, essas coisas, o que eu vejo no meu dia a dia é que é muito difícil, é muito complicado. Parece que cada caso é um caso diferente, que cada reação traz uma reação ao contrário.
é muito complicado. Mas, assim, todos os dias eu venho agregando algo que eu venho adquirindo conhecimento, eu venho agregando durante meus atendimentos e vejo que realmente faz uma mudança. A forma de como você acolhe a pessoa, a forma como você se silencia através dessa dor, como você não dá conselhos errados, isso vem mudando bastante. Só que mesmo assim é muito difícil. É muito difícil uma pessoa chegar em você, te reclamar alguma coisa, eu tô sentindo isso, 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 não poderia ter acontecido isso, não sei o quê. É muito difícil você ficar calado e às vezes não dar uma resposta assim como a pessoa quer. A melhor forma é o silêncio mesmo. Olha que depoimento de alguém que vive isso, essa experiência todo dia. O que o Leonardo falou, cada um é um. E cada um vai reagir à dor de uma maneira. Né? Da mesma maneira, Leonardo, me corrija se eu estiver errado, você encontra pessoas equilibradas, pessoas educadas nesse momento de dor? Sim, bastante. Igual eu te falei, a cada 100 atendimentos, 20 a 30 ou reclamam ou dá algum tipo de problema emocional, mas essa outra parte, entre os 60% e 70% que fica, 70% a 80% que fica, não vou te dizer que 20 delas são tranquilas, mas em torno de 10 a 15 pessoas ali te traz até uma paz durante o atendimento. Chega lá sorrindo. Aquele sorriso, por mais que seja um sorriso sofrido, mas ela te demonstra que ela está calma, que ela está plena e que ela está ali para resolver, que ela está ali para te ouvir. E tudo que você disser, ela vai receber como uma forma de, às vezes até de carinho para ela, né? Uma forma de conforto para ela, porque tem pessoas que não têm conhecimento dessa parte, do que é um serviço funerário, do que é perder uma pessoa, às vezes não perdeu ninguém até o momento, e nesse momento do atendimento, tem pessoas que conseguem entender isso, que ela precisa de outra pessoa para lhe trazer informações que vai lhe ajudar durante todo esse processo de luto. Perfeito. E olha só, tem pessoas que chegam sorrindo apesar da dor, sabe? E nesse ponto que o Leonardo falou, a gente pode entender que são pessoas tão equilibradas emocionalmente que elas entendem que é uma dor dela, né? E que ela não precisa ferir outro. E isso, quer queira ou quer não, é um desenvolvimento como ser humano, é um desenvolvimento emocional como pessoa mesmo. Então você vê pessoas assim que sempre que elas vão te ver é porque elas querem te agradar, elas querem fazer algo para você. E você vê pessoas que elas estão ali o tempo todo pensando em falar algo para você para te ferir. E aí você começa a pensar, a gente precisa pensar primeiro em desenvolver como ser humano. Primeira coisa, desenvolver como pessoa, equilibrar as minhas emoções. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, um curso de acolhedores do luto, é mais uma missão do que eu quero ser. Não, é uma missão de vida. É uma missão e você só vai conseguir cumprir essa missão se você estiver entendendo essa missão. Eu postei um vídeo para vocês, que até foi um pedacinho de uma fala do espetáculo que aconteceu em 2025, em dezembro, falando sobre a virtude revelada de quem passou na sua vida. Então, quando você tem noção de quem foi essa pessoa, não tem como você ser uma pessoa ruim dali para frente. Você só vai ser ruim se você realmente precisar de ser desenvolvido como ser humano. Por quê? Porque a sua missão de vida é pegar as virtudes daquela pessoa revelada e levar para frente. E levar isso é sério demais. E quando a gente fala sobre o tempo do luto, a gente começa a entender agora que as coisas começam a pegar. Porque o tempo de cada um também é o quê? Singular. Não existe um tempo para falar, peraí, essa pessoa está demorando demais para sair desse lugar. Mas cientificamente falando, para organizar esse processo, a ciência começou a entender que de 1 mês até 3, no máximo 4 meses, aquela dor profunda de sofrimento, de desespero, sabe, daquele negócio que você não sabe o que você faz, de gritar, de desmaiar, de puxar o cabelo, isso tem que ter passado. E isso tem que ter acabado.
aquele choque da notícia, que a pessoa, tipo assim, não sabe o que faz. Eu já acompanhei alguns velórios num cemitério municipal, ali na GO 020, que eu acho um perigo aquilo ali, que a pessoa ficava quieta, assim, de repente ela corria para a rodovia. Então, os familiares tentavam segurar. O que ela estava querendo? A dor era tão profunda que ela queria acabar com a dor de alguma maneira. Então, para a ciência, o início do processo, ele vai aí de 1 até 3 meses, 4. Esse desespero forte, tá, gente? Esse desespero, assim, às vezes a pessoa tá ali ainda pensando em se matar e nesse processo. Então, a gente tem que entender esse processo como um processo de validação, né? E o que depende desse tempo? Depende da maneira com que você foi ensinado, da maneira, e tudo vai depender, e tudo vai se relatar sobre você. É sobre você. Não é sobre o tamanho da dor, é sobre você. Então, esse processo de desespero profundo, início até 3, 4 meses. Depois a pessoa entra no meio do processo. Aí vai, mais ou menos de onde terminou o desespero profundo, para começar a entender o processo, porque aí é real mesmo. Quando a pessoa fala, nossa, eu estou piorando. Não, ela não está piorando. O cérebro está entendendo que o vínculo chegou ao fim. Então, ela fica tentando ali não mais pensar como estar perto dessa pessoa novamente, mas como que eu posso viver sem essa pessoa. E é um processo, assim, de muito desafio, o meio do processo, né? Porque nem tudo o que é falado para ela, ela vai acolher aquilo, porque ela quer que seja do jeito dela. E até que ela vai se abrindo ao processo, demora. Então tem gente que vai aí até 8, 9 meses, falando a mesma coisa. Tem gente que é mais rápido, que ela já entendeu que é aquilo mesmo e tá bom. Eu não sei se vocês lembram de uma menina que teve no núcleo, que virou o barco e morreu o marido, o filho e um sobrinho. Ela chegou no consultório e falou assim, com essas palavras: eu não quero que você me fale nada sobre Deus, nada. Porque eu quero que você me fale só como que eu vou viver o amanhã. Porque eu não tenho força nem para chegar no amanhã. Então, o que ela estava assim? Ela estava ciente de que não tinha como mudar o que aconteceu. Mas e agora sobrou para mim, como que eu vou dar conta? Não é sobre o que aconteceu, não é sobre a morte, não é sobre o que sobrou para mim, como que eu continuo. Olha que fala interessante. Tem gente que chega lá e fala assim, eu tenho ódio de igreja, ódio disso, ódio daquilo. Diz que a pessoa está sentindo o quê? Vivendo o processo dela, da maneira com que ela consegue viver. Tem nada de errado, e ninguém vai viver o processo semelhante. Então, quando ela fala, eu queria que você me ajudasse, como que eu vou continuar, já é uma pessoa que te traz mais tranquilidade. Ela entendendo o processo, ela vai. Tanto é que hoje faz 9 meses que ela está nesse processo, mudando para a Europa, para viver um relacionamento que ela deixou na adolescência. Ou seja, como que ela está formatando o luto dela? E assim, ela continua fazendo terapia e ela fala assim, eu sei que eu não venci o processo ainda, mas eu sei que eu estou muito próximo de superar. Então, assim, é por essas e outras questões que a gente tem que entender que o meio do processo ele vai ser difícil, mas tem pessoas que conseguem lutar com o coração mais aberto. Léo, pode falar. Então, voltando lá atrás, quando você disse que a melhor forma de reagir a isso, a melhor forma de conseguir vencer isso, é nós nos tratarmos como pessoas de bem, agregar conhecimento a isso. Eu tenho uma experiência que é minha mesmo, como pessoa, que, não sei se você já sabe, eu e minha esposa, a gente perdeu um bebê, e a gente vinha esperando, a gente já tinha preparado tudo, e quando aconteceu isso, a gente passou por uma dor insuportável, que era, a gente queria morrer. Minha esposa até ficou meio um pouco depressiva, e graças a Deus está recuperando bem. Há quanto tempo, Léo? Tem 2 anos, foi em dezembro do ano retrasado. Quantos meses tinha esse bebê? Ia entrar pro 8º mês,
Aí ele nasceu, ficou uma semana na UTI, a gente lá do lado dele, e todos os dias eu lá, sem ir embora para casa, fiquei uma semana morando dentro do hospital, junto com a minha esposa e minha esposa acamada. E aí no dia que a minha esposa ganhou alta, que ela foi lá ver o neném começou a sofrer parada cardíaca e faleceu. Uhum. Então, assim, de lá pra cá, eu comecei a ter pavor de ficar sozinho, sabe? Eu não gostava de ficar sozinho. Onde eu ia, eu queria ter uma pessoa perto de mim para a forma como eu poderia conversar e tirar essa dor, esse vazio, sabe? Eu não conseguia ficar sozinho. E daí, de lá pra cá, eu comecei a ficar perturbada a minha mente em questão da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que cada ano que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai aumentando a nossa idade, eles também vão ficando mais velhos. E com isso eu comecei a sofrer, a ficar perturbado. E eu até tinha dias que eu chorava, nossa, minha mãe tá ficando velha, minha avó tá ficando velha, daqui uns dias eu posso perder e tal. E eu comecei a ficar perturbado com isso também. E conversando com meu irmão, que eu tenho como uma referência para mim, um espelho, o meu irmão me ajudou muito. Cara, tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer em vida, porque você tem que dar amor em vida, você tem que dar carinho em vida, atenção. Tudo que você puder, você faz em vida. Porque o dia que você perder, a sua mente, na sua cabeça, você vai estar tranquilo. Porque tudo que você pôde fazer, você fez. Todo amor, todo carinho, toda atenção, todo cuidado, você fez em vida. Então, quando eles partirem, quando eles se for, a sua cabeça, a sua mente vai estar aliviada. Seu coração vai estar aliviado. A única dor que você vai ter é da saudade. Mas tudo aquilo que você podia ter feito, você fez. Então, de lá para cá, eu venho pensando. E durante meus atendimentos, quando chega uma pessoa lá, isso faz parte da vida, isso é uma coisa que vai acontecer mesmo, beleza? Eu tento puxar isso para dentro de mim também, porque isso faz parte da vida e aceitar isso é a melhor opção que a gente tem. Aprender a viver em vida para quando perder, pós-vida, você ficar com a sua mente tranquila, que tudo que você pôde oferecer, você ofereceu com essa pessoa aqui em vida. E a morte é só mais uma forma de, como a gente diz, né, um descanso eterno que a gente tem que aceitar, independente de quem seja. Léo, qual que é o nome do seu bebê? Era Noah Garcia de Jesus. Noah, lindo, muito lindo. E a gente agradece o Noah pela oportunidade de te conhecer. Obrigado. Você tem outros filhos, Léo? Não, a gente não, por agora não, a gente vai esperar mais em torno de uns 5 anos pra gente começar de novo. Uhum. Eu aconselho você entregar isso para Deus, fazer a vontade dele. Sim, a gente entregou. Esse tempo que a gente está dando, seja o que acontecer. Se surgir antes, ok. Se for depois, ok. Tudo no tempo dele e a gente aceita sim. Inclusive, eu já aceitei isso e minha esposa também. Então, a gente resolveu viver a nossa vida e cultivar as pessoas que estão aqui ao nosso lado, mas manter as lembranças como uma forma de amor dentro de nós. E isso, para mim, hoje eu fico bem tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, Noah. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Pelo seu depoimento. Fantástico. Então, voltando à questão do tempo, o tempo de 1 a 3, 4 meses é o início, o processo mais crítico. E aí, o meio do processo vai aí dos 4 aos 8 meses, que você começa a dar sinais de reorganização. Aí você já começa a dar alguns sinais. A capacidade de participar de bons momentos, sabe? E quando a pessoa ela é acolhida da maneira que ela tem que ser acolhida, quando ela está num momento legal, você incentivar ela a continuar, incentivar a fazer. E é uma linha tênue entre movimento e enfrentamento, porque as pessoas acham que movimento é você encher sua agenda, né? Então, eu vou ocupar minha cabeça, que não sei o quê. Não. Esse movimento é de enfrentar a dor que você precisa sentir.
Você precisa sentir essa dor. E muitas vezes, se você ocupar a sua mente, você não vai sentir sua dor. Você vai colocar o quê? A dor num lugarzinho ali e vai viver. A vida vai se tornar o quê? Uma rotina. E às vezes a pessoa passa a vida inteira sofrendo porque ela nunca quis enfrentar a dor. Ela nunca quis. Só te interrompendo, desculpa. Pode ficar à vontade. E a melhor forma de ocupar a mente talvez seja, no meu caso, resolvendo problemas. Resolvendo os problemas que acontecem em casa, sobre tudo que você tem ali para resolver, resolvendo problemas no trabalho, buscando maneiras para você colocar a sua cabeça em modo operacional. Isso me ajudou bastante. Uhum. O que o Leonardo falou é muito interessante. O modo operacional é não ser livre de dor, livre de problema, não, é viver eles. Viver todos. A Bíblia tem uma história que fala sobre Jó, e aí tem um versículo lá muito interessante que fala assim: mudou Deus a sorte de Jó? Jó perdeu tudo, todos os filhos, todos os bens, e mudou Deus a sorte de Jó quando esse se preocupava com seus amigos, quando esse fazia o quê? Orava pelos amigos dele. Eu não dou conta de mim mesmo, então deixa eu ajudar meus amigos. Né? Vou resolver os problemas dos outros, né? Vou resolver os problemas, e aí você tá o quê? Porque o problema não te dá a condição de ficar longe de ausência de dor. Porque problema causa dor. Independente de qual problema for. Independente. Então, essa questão, e cientificamente, seu cérebro, ele está preparado para enfrentar qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor, ele está preparado. Tanto é que, olha que coisa mais legal. O seu cérebro, ele suporta tudo. Tudo. Mas tem uma coisa que ele não suporta, que é reclamação. Por quê? Eu pensava nisso muito. Por quê? Porque parece que reclamar é tão simples. Por que ele não suporta? Porque você causa uma disfunção na conexão dos seus neurônios. Ele está preparado para resolver problema, para suportar a dor, mas reclama. Se reclamar, ele não sabe para onde ele vai. O que eu faço agora? Meu Deus do céu. É a disfunção que causa um desequilíbrio. E aí, mais para frente, eu fui entender. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: em tudo dai graças. Agradece. Agradece. Seja o tanto suficiente preparado para ser grato pela morte do seu filho, do seu marido, da sua esposa, de quem for. Porque essa foi a vontade que foi escrita, toda a história nossa foi escrita e planejada. E o que Deus tem com essas mortes? Alguma coisa ele tem, algum propósito ele tem. E tem gente que tem o coração tão endurecido, que se não for do jeito dela, ela vai se tornar desequilibrada o resto da vida. Mas ela não dá a condição do coração ser quebrantado para ser um coração tratado. Então, a gente não fala que o meio do processo é um meio que não tem dor, não significa ausência do sofrimento, vai ter o sofrimento, mas já tem sinais de reorganização. E quando você entra para um final de processo de luto, que você vai chegar aí nos seus 9 meses, 8, e aí vocês vão calculando assim, não tem nada exato. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Até um ano e um pouquinho, você já tem que estar finalizando esse processo para dar continuidade à sua história, né? Até esse final do luto, ele é muito interessante, porque você precisa entender que você passou por um processo. Se você não entender o luto como um processo, como a finitude que faz parte da vida, que o Léo acabou de falar pra gente, se a gente não conseguir entender isso, a gente também não vai conseguir colocar um ponto final nesse processo. Nós não vamos conseguir. Os sintomas, olha o luto complicado, os sintomas de adoecimento, ele vem depois disso aí, ó, depois de um ano, toda a pessoa vai decaindo e vai ficando ruim, sabe, que ela não tem condição. E muitas pessoas chegam nesse ponto que você pode encaminhar para o psiquiatra, que não adianta. Ela já adoeceu totalmente o cérebro dela. Ele não vai funcionar mais sem remédio. Ele não vai. Não vai. Por quê? Porque esse processo foi vivido de uma maneira extremamente prejudicial. Extremamente. Então, o luto complicado, quando ele já chega apresentando muitas questões
sintomáticas, muitas questões. E aí você convive com uma pessoa que perdeu alguém há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e a pessoa tem muitos comportamentos de que ela insiste que as coisas sejam do jeito dela. Elas insistem que seja assim. E quais são os impactos para nós, para nossa vida? Aí a gente tem impactos físicos, impactos emocionais e impactos espirituais. O luto, ele não vai se manifestar na sua parte física, ou na sua parte emocional, ou na sua parte espiritual. Não, o luto vai se manifestar em tudo. Em tudo. Nós somos seres... Aí, cadê a Cida? A Cida vai me ajudar aí. Biopsicossocial. Esse é o que nós somos. Então, o luto vai atingir nós em todas as áreas. Vamos lá? A primeira área, que eu falo que é a área espiritual, a nossa fé, atinge a nossa fé ou não atinge? Deixa a gente com questionamentos ou não deixa? A gente pergunta os porquês para Deus ou não pergunta? Depois a gente começa a entender que a gente é só um ser humano, tão limitado que a gente tem que passar por esses questionamentos para a gente voltar a entender que eu preciso da fé para conseguir vencer a minha questão emocional. Eu preciso da fé. Então eu coloco a minha fé em ação para trabalhar o meu emocional. Para que é a fé, gente? A fé é para resolver a questão emocional? Não é não, gente. A fé é para você ter certeza e esperança que você vai conseguir. Que você vai conseguir. Sabe? Que Deus estará com você, que você vai conseguir, mas não adianta você fazer campanhas e campanhas e jejuns para Deus curar seu processo de luto. Não, é natural, é algo natural do ser humano. Ele precisa passar por esse momento de desestabilização no processo do luto. O luto oferece o quê? Dor e sofrimento. Então, é o que a gente falou lá no início, que a gente falou assim, se uma pessoa que acabou de perder alguém falar que está bem, pode desconfiar. Pode desconfiar. Peraí, bem como assim? Que parte que ela está bem? E aí, na questão física, a mesma coisa. A mesma coisa. É tão interessante que no físico, a pessoa relata assim, cara, parece que eu descarreguei 1 caminhão de cimento. Eu tô tão cansada, tão exausta, que eu descarreguei 1 caminhão de cimento. Aí você fala assim, é assim ou não é? Quem já passou pelo luto pode falar. Sensação de aperto no peito, falta de ar, queda da imunidade. E assim, você arruma um lado, bagunça o outro, que bagunça o outro, e aí o processo do luto, nesse processo, você tem que equilibrar a sua fé com as suas emoções, com o seu físico, e cada um precisa de um acompanhamento diferente, né? Há evidências da ciência de risco cardiovascular para sofrimento profundo. E há muito tempo sofrendo. Seu coração vai fazendo o quê? Vai perdendo força. Vai perdendo a força. Agora pensa, o tanto que isso é sério. Então a gente tem os impactos físicos, os impactos emocionais. Aquela tristeza profunda, tudo aí que alguém que já passou pelo luto, todo mundo aqui deve ter passado. O que o Léo acabou de falar aqui foi, a minha esposa começou a entrar numa depressão, né? Eu achava que eu ia morrer, que é uma dor insuportável, é isso mesmo. Agora você imagina você sentir isso tudo e falar assim, ó, não, eu tô bem, emocionalmente eu tô bem. Tem jeito, gente? Fala pra mim, tem jeito? Porque se tiver jeito, eu quero entender ainda novamente o processo. Porque eu entendo que o processo, ele desestrutura você. E vencer o processo é uma reorganização. Você precisa se reorganizar. Então, tem gente que demora mais para reorganizar. E assim, ó, afetando o seu emocional, vai afetar o seu físico. Não tem jeito. E aí, você afetando a sua área espiritual, afeta o quê? Tudo. Não tem como. Você está vendo que uma coisa está interligada à outra. Então, conversa comigo aqui, alguém que já passou pelo processo e o que sentiu de impacto físico. Uma pessoa que já passou pelo processo do luto. Quem de vocês poderia falar aqui? Senão eu vou fazer chamada, hein, gente? Vamos? Deixa eu lembrar alguém aqui.
Samira, cadê você? Fala aí de impacto físico pra gente. Rosângela. Oi. Fala pra gente, da sua experiência. O impacto físico, não dormir de jeito nenhum. Aí, ó. A ausência do sono. Olha só, que coisa. Isso é um dos impactos físicos mais atenuantes da vida de uma pessoa. Ela não consegue colocar. Se eu não consigo dormir, como que a gente regula a pessoa como físico? Comer bem, dormir bem e exercício físico, não é? Então, o dormir, a gente não fala para dormir porque é bom dormir, não. Quando a gente está bem emocionalmente, é uma delícia dormir. Mas o dormir, ela reestrutura todas as suas conexões neurais. É isso que o dormir faz. Ele desliga o seu cérebro para que você possa descansar. E se você não dorme, o que acontece? Entende? Então, só um minutinho, gente. Então, o que eu quero organizar com vocês aqui? Entrou no processo do luto, entrou num processo de desorganização mental, espiritual e físico. Alguém pode falar de impacto emocional? O que sentiram? Impacto emocional? Ninguém? O Léo já falou aqui sobre depressão e tudo. E o impacto espiritual? O meu, Desculpa, o meu emocional, por exemplo, durante os atendimentos que eu fazia no começo ali, eu era tanatólogo na época, e daí eu comecei a sentir muita emoção durante minhas preparações e tal, ainda mais porque a gente trabalhava, onde eu trabalhava com muita criança, então aquilo me abalava demais. E aí eu pedi para sair da empresa, queria me desligar, queria entrar em outra área, e para não me afastar da empresa, o pessoal, não, vou colocar você no atendimento. E aí eu fui para o atendimento, só que quando eu ia atender uma família, que a família chegava lá chorando, o meu emocional ficava tão abalado que às vezes eu até chorava junto dessa família. Então foi muito demorado para mim poder regular isso aí. Organizar de novo a vida, né? É uma organização emocional, uma regulação. Isso mesmo. Então, o emocional tem a dificuldade de concentração, né, de concluir tarefas. Eu começo um negócio, não acabo, não. O que eu estava fazendo mesmo? O que eu estava falando? A dificuldade, a impaciência. Como você fica impaciente? Né? Você não tem paciência mais para ouvir nada, não quer fazer mais nada. Esse é exatamente as questões emocionais. E assim, dá para aprofundar muita coisa nisso, onde nós não vamos, para a gente ir concluindo a nossa parte antes do nosso café, que nós já estamos chegando ao fim aqui. Então, uma questão espiritual, os questionamentos com Deus, a busca de conexão que você não consegue orar, você não consegue falar com Deus, você não consegue rezar, você não consegue ir na igreja, e é uma desorganização tão grande, que você precisa procurar um caminho e não consegue entender qual é esse caminho. Então, o nosso papel de acolhedor do luto é ter paciência com essa pessoa, porque ela vai encontrar. Ela vai, junto com todo esse acolhimento, junto com toda essa paciência, né? Então, olha que frase mais linda. Seja preparado e empático. Olha que legal, hein? Seja preparado e empático. O tanto necessário para acolher, estruturado o suficiente para não adoecer. Então, se você for preparado, você vai conseguir ser um bom acolhedor. E se você estiver equilibrado o suficiente, você não vai adoecer. Mas, ao contrário, isso é muito sério. Olha o que o Léo acabou de falar. Ele fazia parte da tanatologia do preparo de corpos, né? E aí, isso ali estava sem condição para ele. Ele estava tão desorganizado emocionalmente, tão ferido, né, com a alma tão machucada, que ele não conseguia mais. Ele não conseguia. E graças a Deus que ele se respeitou, né? Porque muitas das vezes a gente vai adoecendo e não se respeita, continua. Continua relacionando com pessoas que estão te adoecendo. Continua conversando com pessoas que não vão te levar a outro nível da vida. Nós continuamos a fazer isso.
Então, preste atenção, acolhedores do luto, esteja preparado para acolher e suficientemente equilibrado para não adoecer. Olha a frase. Em síntese clínica, funciona assim: o luto adoece o corpo, desorganiza o emocional e questionamos o sentido da existência. Essa é a síntese. Ou seja, nós novamente temos o papel de desorganizar tudo na nossa vida e o nosso papel como acolhedores é ajudar na organização. E essa é a nossa função. Acolhedor do luto, eles entram em contato com a dor. E não está errado não, viu, gente? A gente tem que entrar em contato com essa dor. Olha o versículo da Bíblia que eu me lembro agora: chorar com que choram, se alegrar com que se alegram. No processo do luto você tem a condição de chorar e se alegrar. Porque não tem nada melhor quando uma pessoa que passou pelo processo, como aconteceu essa semana, no atendimento do núcleo online que eu faço, a Lana, que perdeu os 2 filhinhos dela, bateu o carro, o motorista embriagado bateu no carro dela, ela perdeu 2 filhos, ela pediu para participar do núcleo, e aí ela deu a notícia de que está grávida, gerando um novo bebê. Então isso, para quem acompanhou o processo, te traz muito sentido. E nunca eu vou ler assim, nossa, eu fui muito boa, mas eu vou ler, continua. Você está estruturado o suficiente para não adoecer. Porque não é fácil você ouvir histórias pesadas o tempo todo. Não é. Você só não adoece se houver um equilíbrio. E em algum momento da sua vida, se você se sentir que não está pronto para aquele momento, eu acho que faz igual o Leonardo fez. Pede um tempo, pede para sair. Olha o que um bom acolhedor precisa: maturidade emocional, capacitação e vivência. Essa vivência vai te trazer, e olha, pode acreditar que vocês vão errar, pode acreditar que não tem ninguém bom o suficiente para em algum momento não cometer um deslize, mas essa vivência vai te dar a condição de chorar e se alegrar. E sempre capacitando. Vocês que arriscaram aí entrar na saúde mental, é uma área que quanto mais estuda, mais você tem a certeza que você não sabe nada. Mais você tem a certeza. Por isso, agora eu falei, se alguém falar que está bem com 1 mês de processo do luto, eu vou ter que entender de novo o processo do luto. Eu vou ter que novamente entender. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Que nós precisamos de um autocuidado. Nós vamos cuidar de pessoas, processos do luto. Então, sobre esse autocuidado, nós vamos ouvir daqui a pouquinho a Priscila Pisolio, uma psicóloga de São Paulo, que tem uma fala muito interessante, que ela atua muito em cuidados emocionais, voltada exatamente a um processo de separação da área espiritual, da área emocional e da área física. Ela trabalha com essa divisão, né, para não misturar. Não é porque você é uma pessoa que sabe, que conhece a Deus, que tem uma relação com Deus, que você não tem que ter cuidado com as suas emoções. Não é isso. E aí a gente vai dar a ela a oportunidade de falar, e se vocês quiserem participar, né, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Samira, você está por aí? Carmen, faz a chamadinha aí para nós, por favor. Oi, gente, bom dia. Deixa eu tirar aqui a Bom dia. apresentação. Bom dia, Carmen. Bom dia. Eu vou fazer a chamada por ordem alfabética. Aí vocês tiram do mudo e falam se estão aí ou não, tá? Porque tem gente que não estão respondendo a presença e depois entra no particular falando que estava na aula. Então vamos prestar atenção aí. Alessandra Meu Kids? Dá um sorrisão aí. Presente. Bom dia. Alexander Maier. Beatriz. Presente. Ok. Beatriz
Beatriz. Kelly. Presente. Leonardo, ok. Luiz. Presente. Maria Aparecida. Presente. Dá um sorriso aí, Maria Aparecida. Maria Pastora, eu acho que não tá, né? Maria Pastora. Morgana. As meninas. Eu não liguei o negócio porque eu tava lanchando. Morgana, não, tá? Núbia. Rosângela tá aqui. Raimunda. Rosângela tá aqui. Calma, Rosângela. Estamos na Raimunda. Não, é porque eu não tô. Ah, tá. Raimunda. Dona Raimunda também não está. Rosângela, sim. Tô aqui. Samira. A Samira, ela me mandou mensagem no particular, Mariane, que ela, uma parente dela teve um AVC, eu acho. Durante a noite, ela tá lá em observação lá com a família, alguma coisa assim, e ia tentar assistir. Sara. Presente. A Chara não está, né? Silvia Rocha. Presente. Silvia Martins. Presente. Valéria. Vanessa. Ok, obrigada. Mariana, está no mudo. Ah, perdão. Falei que agora chegou uma hora. Cadê o slide? O slide mais desejado, talvez, por todos. Chegou uma hora muito importante para nós, que é dar uma respirada, tomar aquele cafezinho, né? Bater um papinho. A minha participação. Olha lá, gente, eu amo esse slide, olha ali. Você sente até o cheirinho do café, né? Chegou uma hora aqui da gente poder conversar um pouquinho, descansar um pouquinho, e daqui a pouco, às 10h30, a gente volta com a psicóloga lá de São Paulo para conversar com a gente. E essa foi a minha participação nesse módulo, e eu espero ter, de alguma maneira, contribuído com vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigada. Até 10h30.